objetivo aqui do canal, que eu já falei várias vezes, quando a gente tem um escritor importante, uma obra extensa, não dá para ter menos de 3 posts sobre a obra desse escritor, que é o que dá para a gente dizer, lendo 3 livros de épocas diferentes, que a gente conhece minimamente o autor. Eu escolhi hoje, então, um terceiro post para falar do escritor moçambicano Mia Couto. Nós já falamos aqui no Biblion de Terra Sonâmbula. Terra Sonâmbula é lá da década de 90, é o primeiro romance do Mia Couto e até hoje é o romance mais importante, foi eleito um dos melhores romances africanos do século XX. Depois eu falei de um romance que eu gosto bastante, aí já é dos anos 2000, 2009, se não me engano, que é Antes de Nascer o Mundo, né? Que é um segundo romance do Mia Couto. E hoje eu escolhi um livro de contos, porque é legal a gente também ter acesso a outro tipo de gênero que aquele escritor transita. O Fio das Miçangas é um dos livros de contos mais famosos do Mia Couto, e ele é composto de 29 contos curtos. Ele é fácil de ler, ele tem uma linguagem que não foi traduzido, é um português de Moçambique, não foi traduzido para o português do Brasil, mas isso não impede, é um livro bastante prazeroso e fácil de ler. O Fio das Miçangas, eu diria que acho que a grande maioria, ou talvez a primeira metade, ele tem muito uma ótica feminina, né? É o Mia Couto ou colocando a mulher em primeira pessoa, ela sendo a narradora, ou então um olhar de um homem para esta mulher. Então, essa mulher pode ser jovem, pode ser idosa, pode ser ingênua, pode ser muito experiente, né? Mas há uma crítica do Mia Couto mostrando como essa mulher, como é difícil a condição da mulher, seja no seu país, em Moçambique, como também no resto do mundo. Tem uma passagem que eu gosto muito, que é um quadro, tem o homem na frente e a mulher está atrás na fotografia. E ela diz, sujo atrás, esquecida, desfocada, sem presença nem pertença. Olha que bonita essa frase, mas que tristeza, né? Como essa mulher é um cidadão de segunda classe ali naquela sociedade. Outros contos não trazem nem mulheres, é a visão masculina, o personagem masculino. Então, predomina a mulher, mas não são todos os contos sobre a condição feminina. O título é bastante original, O Fio das Miçangas, e o Mia Couto vai fazer alusão às miçangas e ao fio em 3 momentos do livro. Primeiro, na epígrafe, ele vai dizer que as miçangas são tão vistosas, né? E que o poeta é esse fio invisível, né? Que vai fazendo essa costura do tempo. Mia Couto gosta dessa figura de costura. Se quem leu Terra Sonâmbula, em Terra Sonâmbula ele também diz que a terra costurava sonhos. Aqui, então, voltando, ele vai se referir ao fio e às miçangas na epígrafe, como eu acabei de falar. Aí vai ter um conto lá no meio do livro, que é a história um pouco de um homem que gostava muito das mulheres, ele era meio Dom Juan, e ele dizia que ele era o fio e as mulheres eram as miçangas, e eram tantas as miçangas, então as miçangas, nesse caso, as mulheres coloridas, né, bonitas, vistosas, porque era um homem que era apaixonado pelas mulheres. E lá no fim, no último conto, ele vai dizer que não pode faltar loucos no mundo, né? Que os loucos deveriam vir assim, enfileirados, como num rosário, como se fossem miçangas. Então, eu gosto desses 3 momentos em que ele se refere às miçangas e que ele mistura um pouco os poetas, as mulheres e os loucos, né? Às vezes nós somos o fio, se formos poeta, às vezes nós somos as miçangas, se formos mulheres. Ele faz um jogo muito bacana entre fio e miçangas. Mia Couto não acaba aqui, como eu disse, ele tem uma obra bastante extensa, mas acho que 3 posts é o mínimo para a gente começar
a entender Mia Couto, a entender a obra do Mia Couto. Se você quiser ler a resenha de O Fio das Miçangas, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Inscreva-se aqui no Bíblio, mande sua sugestão, que autor, que gênero você gostaria que eu fizesse a resenha. Muito obrigada!